Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Amados, texto de Hebreus 10, verso 38 somente, que diz o seguinte: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pode repetir isso? Amém. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus. Quem crê, dá glória a Jesus, cenáculo. Pode estar sentado, Deus abençoe. Amém. Bom, amados, não vou dizer que o que eu vou pregar aqui nessa noite aqui não seja também, não só a questão de Deus me orientar a dizer o que eu vou dizer, mas também de me sentir incomodado por isso. Porque uma das coisas que está acontecendo hoje na sociedade, no pensamento das pessoas acerca do que está acontecendo dentro das igrejas, é de que os pastores têm a obrigação de serem intelectuais. Então, pastor, eu quero em nome do Senhor Jesus dizer aqui aos amados irmãos que me entristece muito saber que a sociedade está tendo esse pensamento, ou esse conceito sobre quem prega dentro de uma igreja, de que o pastor ele é um profissional, de que ele é um gabarito humano, de que ele necessita e precisa de uma formação intelectual para exercer o espaço que ele se responsabilizou, que é o altar. Ou seja, está se esquecendo consagração, está se esquecendo nível de espiritualidade, de conversão, de testemunho, e os homens têm se dedicado exatamente mais para fazer apresentações do que a verdadeira pregação. E hoje o pastor eu li um texto com vocês que fala exatamente do que o justo vive da fé. E o que a fé bíblica se incomodaria com a questão da intelectualidade que eu estou dizendo aqui. Se os irmãos forem em busca da palavra mente e razão, na tradução, você não encontra, eu digo tradução legítima do Novo Testamento principalmente, você não vai encontrar essas palavras chaves lá. Por quê? Porque todas elas simbolicamente estão representadas pela expressão coração. Não há mente, não há razão. Então é um equívoco dizer que a fé se relaciona com a razão. Não. A fé se relaciona com o coração. Então deixa o pastor explicar para você, começar falando sobre isso aqui. É um pensamento grego, a ideia de que a mente se separa do raciocínio, da razão. Quando os gregos pensaram nisso, vamos inventar essa porcaria, eles estavam querendo dizer o seguinte, que há na raça humana, na natureza, pessoas superdotadas, de nível superior. Para a Bíblia todo mundo é igual. Você tem uma parte do teu corpo que você pode exercitar, e isso faz você ser menor, pequeno, ou então superior ao outro, ao próximo. Mas por uma questão de aplicação, de recebimento de dados. Ninguém nasce com uma capacidade maior do que o outro, segundo a seleção e a concepção natural do homem. Mas é um pensamento grego, e como nós estamos regidos por esse pensamento até o dia de hoje, pensa-se que até se circula aí homens que tiveram relações sexuais com extraterrestres e se formou dentro de uma sociedade natural comum, homens superdotados, que é outra mentira, outro balaio, outra ficção. Todo mundo é igual. Todos são iguais. Mas o pensamento contemporâneo, intelectualista, iluminista, entende o seguinte: todo mundo tem uma cabeça, mas poucos têm
a razão, a competência, o dote do pensamento. Já a fé determina uma coisa totalmente diferente. De que o centro do homem e da sua atividade é o seu coração. Mas não se trata do coração físico. Quando a Bíblia fala sobre coração, ela está querendo dizer que o homem se apresenta diante de Deus com tudo que ele tem. Não com uma parte, mas com tudo. Diremos o seguinte: um dos primeiros mandamentos e mais importantes que Jesus pregou, que estava na lei e nos profetas, que é que o homem buscasse de todo o coração o reino de Deus, a sua vontade, a sua justiça, o seu mandamento. Então, de todo o coração, está falando de mente, está falando de caráter, está falando de personalidade, de vontade, no sentido bíblico. E quando a palavra fala de todo o coração, está querendo dizer o seguinte: quando nós buscamos a Deus, nós buscamos com tudo o que somos, não somente com uma parte. Entendeu? Então você pode muito bem desenvolver essa parte aqui, mas esquecer do resto. Eu explicar isso rapidamente. Então, se eu sou um intelectual nato, eu, por exemplo, não quero pensar muito sobre o que há depois da morte, porque a alma para mim não tem nenhum sentido. É uma parte dentro de mim que eu não me preocupo, porque a parte que eu mais uso é esta, da qual eles chamam de razão, de intelecto. Mas já o crente, aquele que vive da fé, ele entende não. Se eu tenho cabeça boa, formada nos princípios de Deus, eu não posso evitar as outras partes que compõem o ser humano. Então, eu trago a mente, eu trago para Deus a minha razão, como também a minha alma e as outras partes do meu corpo, que também são importantes para serem tratadas. Então, de repente, pode ser o que você, na verdade, não conseguiu fazer hoje aqui. Você está aqui, mas partes, talvez, importantes, que a fé exige de você, pode ser que estejam ausentes nesse momento de culto aqui. Então, a fé, ela não se relaciona com a razão. Ela não entende a razão. Porque a exigência dela é que o homem venha por completo. Não só com uma parte de si. Mas o pastor, eu queria que a igreja abrisse o texto de Mateus 16, 24. Primeiro conceito de fé bíblica é o que Jesus está falando aí. Fé é uma regra. A princípio é um firme fundamento. A princípio, a fé exige firmeza, confiança em Deus e total abandono da confiança própria, da confiança em esforços humanos para se obter salvação. Pura dependência, dependência exclusiva do que Jesus é. O justo viverá da fé, de uma total dependência exclusiva daquilo que Jesus é. Então, o que é viver da fé? É você ignorar teus esforços, ignorar a tua competência, deixar de pensar por si mesmo e passar a ter uma total dependência daquilo que Jesus é, daquilo que Ele representa para nós. E o texto de Mateus 16, 24, Jesus ele trata aí, pode ler. Para qualquer racional, essa proposta aí é inviável. Você poder obter uma vida exclusiva, ter uma vida totalmente voltada para Jesus, para muitos racionais aí, isso é uma proposta completamente maluca, louca. Tanto que Paulo disse que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, é loucura para aqueles que padecem, mas para nós ela é o poder de Deus. Mas lá em Romanos 10, 17, eu quero falar uma coisa importante para os irmãos.
não se trata assuntos relacionados à fé, separadamente da experiência, da observação, do desempenho. Lê o texto para mim, Romanos 10, 17. Fala bem alto, cenáculo. Primeira coisa. Não é porque aquilo que Jesus está falando para mim agora em Mateus 16, 24, que vem com o título Verdade de Deus, eu sou obrigado a admitir. Não é porque está escrito verdade, que eu falo, é porque é verdade, eu tenho que crer, porque é verdade, é regra de Deus, eu tenho... Não. Aí é que entra a questão do relacionamento da fé com o sentimento das pessoas, a relação da fé com a inquietude do homem, com a sua realidade. A fé ela é a favor de que, quando ela for tratada, também esteja a experiência pessoal de todos nós aqui. Por intermédio daquilo que ela prega, daquilo que anuncia em Jesus, todos têm a liberdade de observar, antes de praticar. De que se houver possibilidades aqui de desempenho de atividade, de fé, ninguém faça por obrigação, ninguém faça porque é uma regra. Faça, porque você chegou nessa conclusão. Porque você se convenceu disso. Então a fé ela é a favor sim, de que o homem desempenhe, exercite o seu pensamento, desde que não esteja separado de tudo que se compõe o ser humano, mas que quando ele venha querer tratar fé, ou então entender o que é isso, ele venha com tudo, não com uma parte só de si mesmo. Porque se a fé ela vem por intermédio também da lógica, do pensamento, do que se escuta, do que se ouve, do que se reflete, é óbvio que a fé não está tratando de só questões sobrenaturais, mas também de matéria, de história, de realidades que estão inseridas na nossa parte humana, que estão diante de nós para serem analisadas também. Olha, Deus não tem medo de que ninguém pense. Um exemplo disso, quando o Filho de Deus desceu aqui na terra para pregar, filho, ele desceu aqui com uma metodologia que ciência nenhuma tinha utilizado até então, que são as parábolas. Nenhum homem comum conseguiria produzir tanto exemplo, tanta figura, conseguiria produzir, na área da intelectualidade, mensagens como ele. Mas o que ele queria? Por intermédio da parábola, fazer com que os homens exercitassem o seu pensamento. Mas não para serem intelectuais, não para serem inteligentes, exercerem o pensamento para um dote, um desenvolvimento de pensamento superior, mas para criarem esse coração que Deus tanto procura, que é o tudo que representa a nós, trazer essas partes que se quebraram de você em um sentimento ou um ponto de vista comum, daquilo que Deus quer de você. Nós vamos falar hoje sobre salvação, então eu falo de tudo que o ser humano precisa, eu não estou falando só da alma, eu estou falando de tudo. Então nunca que a fé ela vai ignorar o sentimento, a opinião, a nossa parte humana, do que nós somos feitos. Nunca, jamais. Daí entra aquela questão. Não é porque é verdade, eu sou obrigado a aceitar. É necessário que eu saiba que isso é poderoso. Eu estou aqui para me convencer. Eu estou aqui para me certificar de que Jesus é uma coisa que funciona.
Eu estou aqui para certificar de que não se trata de uma mentira, de uma mitologia. Vou me aprofundar nisso, vou buscar isso, vou lá no fundo disso. E isso é fé. Você não vive dela separado do teu pensamento. Você não fecha o olho, porque é Deus falando. A obra que Jesus representa de salvação humana, ela anda em conjunto com a nossa concordância, com a nossa comunhão, com a nossa aprovação, porque não tem nenhuma arma apontada para a cabeça do povo aqui, para fazerem ele tomarem decisões de fé, obrigatoriamente. Todas são voluntárias e partem de uma liberdade chamada livre-arbítrio, que o homem usou para pecar, e agora nós estamos usando para servir a Cristo. O reconhecimento é uma resposta possível segundo a fé, por intermédio de uma observância. Paulo fala isso em Romanos 1, verso 8 ao verso 32. Que aquilo que muitos ignoraram, desde a existência humana principalmente, quando a razão passou a querer ser superior a Deus, não é? A igreja se dedica ao quê? A observar as coisas que Deus difundiu em toda a sua criação. Pois por intermédio daquilo que Ele difundiu, daquilo que Ele revelou, daquilo que Ele criou, Ele nos fez conhecer o seu poder, a sua pessoa, o seu caráter e a sua vontade. E quando Paulo foi falar sobre a intelectualidade em Romanos, sobre o pensamento grego que estava em ascensão, ele foi querer exatamente dizer isso a eles: vocês estão ignorando uma das coisas mais importantes do pensamento, aquilo que nos cerca, aquilo que está em torno de nós, do que nós somos feitos. E vocês estão ignorando isso. Então as coisas que Deus revelou, que são inexcusáveis, que estão difundidas em volta, em torno, à vista dos homens, vocês preferiram ignorar, não conhecer esse Deus, para voltarem para si mesmo, para a vaidade do seu pensamento, e passarem a ter uma vida completamente autônoma de todas essas coisas que Deus revelou. Daí entra a questão da corrupção e da depravação humana, dos homens querendo ignorar as coisas essenciais da vida, da qual eles também fazem parte e precisam, como se Deus não existisse, como se tudo isso que está aí não existisse. Então uma coisa importantíssima, o que eu estou te dizendo aqui hoje, Cenáculo Fé, porque nós somos motivados por Cristo a amá-lo de todo o coração. E isso quer dizer que não se trata de esforços só, mas de sentimentos, com verdade, sinceridade, pureza, com tudo. Porque é aí que está o segredo da fé, da nossa superação em relação aos outros. Não é só o fato de nós nos empenharmos e, por intermédio do que Deus criou, reconhecemos a sua existência e de tudo que Ele é feito, mas o fato de que hoje nós viemos aqui buscar esta salvação em Cristo, não ignorando as nossas realidades, as nossas necessidades, os nossos problemas, do que somos feitos. Sabe qual é a coragem do crente? De assumir que a vida dele não termina em área econômica e ciência social, que a vida dele não se resume nisso. Como mesmo vocês cantaram aqui hoje na ministração do louvor, a vida é mais complexa daquilo que o homem quer pensar. Nós morremos, não vamos durar muito, a vida é passageira. Uma pessoa hoje ela está bem, amanhã ela está mal com tudo que ela tem. Hoje ela está falando, hoje ela está brincando, hoje ela está fazendo coisas incríveis com a sua ciência, amanhã ela está sendo alimentada por intermédio de um aparelho prestes a morrer. O ser humano não é nada. Outras coisas importantíssimas do Evangelho na fé. Há coisas que
O homem busca que são temporais. Há partes nossas que não duram muito tempo, mas há outras que são eternas, como a alma, que você tem que se preocupar. Que você precisa se focar nisso também. Então, para que a gente mostre realmente que não há um pingo de lógica, que a gente demonstre isso, que não é um pingo de lógica, nós entramos aqui hoje para requeremos de Deus uma mensagem correspondente, adequada ao pensamento atual. É necessário então que a igreja requeira aquilo que está acima da razão, que é a fé. Pois ali se fala de coisas perfeitas que Deus criou para nós e para nossa salvação, que está em Jesus. E nós precisamos buscar. E ali é onde nós vamos nos formar, e aí é onde nós vamos superar com Deus aquilo que a sociedade, na verdade, hoje se transformou. No que os homens chegaram hoje, ao ponto que eles chegaram. Que para mim ensinar com a fé, sinceramente, trocar a vida de Cristo por uma simples ideia, trocar o Evangelho por uma simples ideia que não se comprovou, é um ato burro, um dos mais ignorantes. Como se você, tão igual quanto o darwinismo foi, que tem raízes no esoterismo. Antes de se transformar uma ideia biológica, era esoterismo puro. E não se comprovou nada até hoje do que se propagou por intermédio dessa evolução. Mas a sociedade quer acreditar que essa é a verdade, que a melhor coisa que eles precisam agora é definir que esse mundo existe do nada. Fingir que não há uma força acima deles, e de que tudo que está em todos deles aí, foi dado de presente por uma explosão. Então, para mim, esse é o ato burro, ignorante da coisa. A intuição. Você pode ter uma. Todos nós temos uma. Mas a realidade dos fatos é que prevalece para nós aqui agora. Para mim, a realidade agora, que eu já vou chegar nesse ponto aqui, é o que nós estamos sendo alvos. Então Jesus não veio dar uma ideia, Ele veio dar fé. Um fato concreto de Deus, que se prova desde a sua criação, até a morte e ressurreição do seu Filho. Não veio dar uma ideia religiosa não, filhão. Uma ideologia para você poder dormir com paz, com segurança, de que vai dar tudo certo para a tua vida. Não. Ele veio nos dar uma proposta, cujo fundamento, e firme fundamento dela, se baseia naquilo que existe, naquilo que é real, naquilo que Deus revelou e está perante a vista dos homens. Nós não temos baixa de QI, porque temos fé. Nós não somos burros, ignorantes, sem inteligência, porque a nossa opção foi Cristo. Pelo contrário, o plano da salvação de Deus é um plano inteligente. O plano da criação de Deus é pura inteligência. A vinda do Filho dele é pura inteligência manifesta. O meu Senhor pregou para qualquer classe, Ele pregou para qualquer tipo de pessoa. Mas o que é ser chamado de sábio, mestre? Porque é o Salvador. Mas é isso que a sociedade quer taxar. De que aqueles que passam a buscar a Cristo com tudo que tem,
são idiotas, são irracionais, porque o cara pegou a cruz de Jesus aí como forma de vida, regra de vida, doutrina de vida, e esse cara é um idiota. Então tem que ser analisado isso, não é? Por quê? Porque a fé diz que idiota é aquele que dedica toda a sua vida para uma matéria perecível. Que o verdadeiro idiota é aquele que acha que esse mundo vai durar eternamente. Mas o cara esperto na fé é aquele que considera que da mesma forma que Deus tem poder para criar e manifestar a sua inteligência, o seu poder, a sua soberania, Ele também teve capacidade de mandar o filho dele aqui, entregar um recadinho para essa humanidade, e dizer aos homens que estão aqui, para ele não ignorar o que eles são, nem o que eles fazem. Abra a palavra de Deus. Texto de Romanos capítulo 11, verso 33. Então a fé, ela é a favor de que todos aqui tenham a sua experiência pessoal com Deus. De que todos aqui pratiquem fé, também com observação. De que todos desempenhem atividades aqui relacionadas ao Evangelho, com o seu consentimento, com o seu convencimento de que aquilo é real, de que aquilo é verdadeiro, de que aquilo é poderoso, de que aquilo dá certo. Ou seja, porque o trabalho da salvação de Cristo desempenha um propósito inteligente para as nossas vidas, que Deus quer que nós adotemos isso, que incorporemos isso, mas aí é que está a questão. Romanos 11, 33, leia. Então o que a fé diz para o intelectual? Diz o seguinte, que o verdadeiro sábio é aquele cujo Deus graciosamente ortogou sabedoria. A sabedoria que Deus manifestou, a sabedoria que Deus revelou, a sabedoria que Deus manifestou. O verdadeiro sábio é aquele cuja sua mente, vamos dizer, o seu coração, está subjugado, dependente do que Deus fala, do que Deus revelou. Ele não pode viver sem isso. Viver sem a sabedoria que Deus proporciona. Porque se eu ignorar aqui, Ele me proporcionou a inteligência da salvação, a inteligência da sua obra, eu estou contra Ele, segundo a fé, segundo os mandamentos. Então o que é o intelectual? O intelectual diz o seguinte para a fé, olha, eu tenho predomínio da razão, eu abro o caminho para o meu entendimento, eu penso a partir da coisa, do objeto que eu quero, que eu seleciono, que eu escolho. Não é você que tem que reger a mim, o que eu devo pensar, o que eu devo meditar, o que eu devo refletir, o que eu devo experimentar. Eu seleciono o objeto pelo qual eu vou elaborar pensamento para a minha vida. Esse é o intelectual. É o que as igrejas, na verdade, estão praticando agora. É puro relativismo, pura filosofia. Por detrás de frases, palavras acadêmicas, os caras estão dando show dentro da igreja, todo mundo gostando, adorando, que lindo. Mas para a palavra de Deus, o vínculo da sabedoria de Deus está no temor que nós temos por Ele. O princípio da sabedoria é o temor que nós temos com Deus. Quer saber de sábio, filho? É aquele que vem com tudo, não é aquele que vem com uma parte. O segredo aqui não é a força empregada pela mente, mas pelo coração. E essa é a sabedoria que Deus nos deu, aquela que Ele nos proporciona, que nos faz voltar e até pensar e até refletir em cantos da nossa vida que nós não queremos saber. Em parte de nós que nós temos medo de tratar, medo de falar.
Daí diz o texto de 1 Coríntios 2,16: quem conheceu a mente do Senhor para querer instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor para querer instruí-lo? Se Deus é supremo, se Ele é superior, se Ele é feito de atributos superiores ao nosso, então é mais do que óbvio, é mais do que certo que hoje aqui nessa noite, nessa experiência que nós estamos tendo aqui, nós temos que estar abertos, quebrantados diante de tudo aquilo que a fé vai tratar. O justo vive da sabedoria, da revelação, da manifestação de Deus. Ele está aberto. E não falta para ele, segundo a fé, inteligência. Ele está fazendo isso porque ele é inteligente. Só que a inteligência dele não foi produzida nele. Deus outorgou ele essa capacidade de ver, discernir, enxergar as coisas que são excelentes, que Deus preparou para a sua igreja por intermédio do seu Filho, que as manifestou. Então tem um desafio. Como não se opor a isso que o Senhor está pregando? É simples. Você não é obrigado a aceitar porque é uma verdade. Porque o título é esse, verdade. Mas quando Deus falar, por intermédio do seu Filho Jesus, não ignore a realidade das coisas. De tudo aquilo que você é formado, de tudo aquilo que você viveu, das coisas que você fez, daquilo que você errou, o que está por detrás dessa imagem que você produz aí. Seja honesto, seja puro nesse sentido, não esconde os teus traumas, as tuas fragilidades, as tuas dificuldades, a tua miséria. Porque querer chegar aqui e dizer que a tua inteligência vai te suprir nesta vida até o final dela, sinceramente, isso é inadmissível na prática. Porque a vida está exigindo muito mais do que uma inteligência para cada um aqui. Está exigindo de nós um milagre. Nós estamos precisando de um milagre. Não é de intelectualzinho ficar falando aqui nessa terra, não. Discursando utopias, ideias impraticáveis, que nunca se firmaram em porcaria nenhuma nesse mundo aqui. Só ficam aí para serem ditadas e proclamadas em escola para perverter a juventude e a adolescência que está vindo aí agora. Se o mundo fosse resolvido com um discurso, já estava tudo bom, filha. Se o mundo fosse resolvido, entendeu? Com quem tem colocações certas e convincentes, etc, etc, o mundo já estava solucionado e curado do que ele está vivendo agora. Mas está provado. Está provado que os homens estão sendo incapazes de solucionar o que está aí. Então há uma lei. Não se discute o ser de Deus separadamente de seus atributos difundidos pela sua criação. Deus é aquilo que se revela ser. Ele é a causa, Ele é o efeito. Não se discute Deus separadamente daquilo que Ele revelou. O justo viverá disso. E a matéria da sua reflexão, a matéria do seu pensamento, a matéria da sua inspiração, sempre será aquilo que Deus apresentou, publicou aos homens para ser adorado e reconhecido. Não fale de Deus separadamente disso. Não estude a expressão Deus. Não procure uma partícula do seu corpo. Não procure uma molécula do seu corpo. Não procure o chinelo do seu pé. Não saia atrás do vulcabras que ele veste. Essa é a questão, pura especulação. Porque a palavra de Deus me fala o que? Olha, Deus, Ele quer ser adorado e reconhecido por intermédio daquilo que Ele faz, não daquilo que Ele é. Ele é poderoso e ponto final. O que Ele faz, homem não faz. O que Ele cria, homem não criou. O que Ele representa, ninguém pode representar. A lógica da fé é esta.
Para que ficar discutindo então agora os porém, os porquê, se o que Ele já nos deu já é suficiente para dizermos: Deus é poderoso, não só no que Ele criou, mas só pelo fato de Ele morrer por nós, sem merecimento algum. Eu já estaria de pé, de joelhos aqui aos seus pés, Senhor. Eu já estaria me rendendo aqui agora. Essa parte que eu busco agora é o coração e não a minha mente. E não só o meu pensamento. Estou lá em 1 Coríntios 2,14, Paulo diz o seguinte: que há partes da fé que estão acima da compreensão humana, que o homem natural não pode compreender, que a sua capacidade física e mental não tem discernimento, compreensão, porque se discernem espiritualmente, são invisíveis. Então aí entra também a questão de Hebreus 11:1, de que a fé é a certeza das coisas também que são invisíveis, daquelas que não são aparentes. Lógica, o justo viverá da fé. Ele não está querendo dizer o justo viverá só das coisas que não se veem, não. Há partes da fé que eu preciso confiar mais do que contemplar. Mas não quer dizer que a fé está querendo que a igreja se empenhe somente a viver Jesus de olhos fechados, ignorando a vida, ignorando as coisas. Por quê? Porque foi dentro da história que Deus manifestou a sua obra da salvação, dentro da história e da vida dos homens. Isso não quer dizer nada para você. Na fé não há só obra sobrenatural. Na fé, a fé não é feita só de sobrenatural, de manifestações espirituais. Há coisas na fé que se comprova cientificamente, que se comprova por intermédio de testemunhas oculares, que se comprova por intermédio de arqueologia. Isso não quer dizer nada para você. Somos crentes porque somos burros, porque somos idiotas, não estudamos direito as coisas. Não, porque temos pensamentos diferentes igual ao teu, aliás, diferentes do teu. Porque fizemos escolhas diferentes daquilo que estão fazendo lá fora. Essa é a realidade. O justo que vive da fé não tem baixa de QI. Volta a falar isso para a igreja. Porque o Deus que ele serve deixou rastros na história, deixou pegadas na história, deixou evidências espalhadas. E aquilo que ele fez lá fora, lá atrás, ele continua fazendo aqui hoje, mais vivo do que nunca. Talvez lá de fora não saibam disso, mas eu sei, eu tenho as marcas aqui. Muitos irmãos que estão aqui também têm. Deus continua sendo a mesma causa, o mesmo efeito, para aquele que crê, para aquele que lhe obedece. Só que o que há dentro da igreja deveria ter honestidade. Não discuta a Deus separadamente da revelação. Você quer falar sobre Ele? Vai na Bíblia, filho. Vamos ver se você vai ter coragem. Vai na Bíblia. Que ninguém está de olho fechado aqui não. Não vivemos só do que é sobrenatural na igreja não. Estamos com os olhos bem abertos, analisando tudo. Falava de testemunho aqui. Jerusalém é uma prova viva disso. Histórica. Da história da salvação de Deus. De tudo aquilo que Ele realizou. Ah, pastor Daniel, isso daí foi criado. Então vai investigar. A nível de história não tem uma coisa que a Bíblia se contradiz. Ela é tão verídica para falar de história quanto verídica para falar daquilo que é sobrenatural. Tão verídica para falar daquilo que está na história do homem, que Deus vem administrando desde lá até mandar Jesus, como também verídica para dizer sobre aquele cego que Pedro e João oraram e ele saiu saltando, entrou dentro do templo, glorificando ao Senhor Jesus, porque são pessoas que existem. São pessoas que existem, não são fatos, não são ficções. Aliás, não são ficções, são fatos. Mas sabe, eu quero alimentar, eu quero acreditar na minha teoria. Eu quero acreditar, me esforço em acreditar que eu estou no caminho certo. Então eu digo para você que isso não é fé.
eu não me sinto obrigado a crer, nem pregar em nada do que eu estou falando aqui. Porque eu, pessoalmente, particularmente, não sei você, eu vejo, eu contemplo, eu vivo um Jesus vivo. Não está alimentado pela minha loucura, pelo meu fanatismo, apesar que eu sou fanático por Jesus. Eu vejo e contemplo e vivo um Jesus real que está existente e operante dentro da minha realidade. Como é que eu posso negar essas marcas que eu tenho na minha vida hoje? Se eu negar Jesus, eu não estou negando a minha consciência. Se eu negar Jesus, eu estou negando a minha experiência, a minha comprovação própria. Mas vai chegar pontos na caminhada de um justo que vive da fé, que ele não vai ver, que ele não vai contemplar, mas Deus vai dizer: agora é a hora de você confiar. É que nem o céu, que Jesus preparou para os salvos. Ninguém entrou lá, ninguém viu. E diz a palavra que também ninguém tem condições para imaginar o que vai ser isso. Então não narrem o que Deus não revelou. Não falem de coisas que Deus não revelou, não tratou com profundeza. O céu é uma delas. Porque é uma parte da fé que Deus quer que você creia mesmo assim, mesmo não enxergando e não vendo. Mas como isso, pastor? É simples. Deus, ele foi capaz de trazer a sua obra de salvação. Até agora, ele não vai ser capaz de concluí-la? A volta de Jesus, por exemplo, o arrebatamento da igreja, são eventos e adventos da fé que está dentro do sobrenatural, ao mesmo tempo que da realidade. Mas pergunta-se, mas por que você crê na volta de Jesus? Porque a Bíblia fala. Não, porque os sinais dizem isso. Os sinais afirmam isso. Porque o Senhor não nos trouxe insanidade, Ele nos deu revelação, previsão, visão futura, vai acontecer. E quando estas coisas que eu digo começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça para o alto, porque a vossa redenção está próxima. Mas daí aquela questão: eu posso me separar da fé e produzir dentro do meu pensamento ideias de vida que ignorem tudo isso que está acontecendo no mundo agora. E vai lá dentro da faculdade onde estão os professores, começa a falar com eles de certas coisas para você ver se eles vão se abrir para falar e discutir com você de certas realidades, tá? Eu não falo do que está no livro, eu falo do que está na realidade. É uma coisa impressionante como a sociedade não quer a verdade, como que ela quer a ficção. É uma droga que se vende aí. A droga é tão igual o darwinismo como o socialismo, como o marxismo. Rapaz, se aquilo que o homem pregou lá de gestão pública fosse aplicada, o mundo estaria diferente. Mas não se aplicou por quê? Porque ele elaborou uma ideia que ele sabia que nunca ia se cumprir. Era só exatamente para alimentar a expectativa nas pessoas, elas obterem isso como uma crença e esquecerem das evidências da realidade e do que Deus falou. É simples assim. E a gente entra aqui para expurgar tudo isso, para vomitar todas essas coisas que nos deram aqui na nossa cabeça, para nos transformar em verdadeiras obras manipuladas, em verdadeiras pessoas manipuladas pelo sistema. Deus para mim é tudo aquilo que está em minha volta, tudo aquilo que foi criado de maneira natural. Deus para mim é isso. Ele é evidência, Ele é comprovação, Ele é existência, Ele é testemunho, Ele é realidade, Ele é história, Ele é vida. E nós estamos diante disso tudo hoje, para exaltá-lo, engrandecer e reconhecer. E quando vir com o coração, vir com tudo, não como uma simples parte da tua cabeça. Texto de Hebreus capítulo 1, verso 3, verso 4. Daí nós vamos entrar num ponto aqui importante do que eu estou pregando, Sanaco. Hebreus capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Pode ler para o pastor.
Então nós vamos entrar num ponto aqui relacionado sobre a fé e o homem, a sua realidade, o seu contexto. Vamos imaginar que hoje aqui nessa noite Deus não fosse dar nenhum sinal aqui para nós da sua presença viva. Que a nossa experiência hoje fosse só ficar na palavra mesmo. Nenhuma cura, nenhum milagre. Somente a ciência, a reflexão que a fé produz. Daí a Bíblia começa a produzir esse caminho para o camarada, para o indivíduo, que ele tem uma dificuldade tremenda de que Deus possa fazer agora aqui certas manifestações, certos milagres. Compromete ele na fé? De certa forma sim, mas ele não está impedido de ter uma experiência com Cristo pelo fato de que ele não crê em milagres. É simples assim. Por quê? Porque a história de Jesus na nossa vida, ela começa por intermédio de uma realidade chamada imperfeição. Desde o momento em que o homem caiu no pecado, Deus determinou que aquilo que Adão fez e passou para todos, só poderia ser restaurado por intermédio de um homem perfeito, feito de uma natureza divina. Aí entra a esperança messiânica no Antigo Testamento. Ou seja, a salvação daquilo que Adão realizou, do pecado que ele cometeu e passou para todos depois dele, só poderia ser solucionado e resolvido por um Salvador feito de uma natureza diferente da do homem. Jesus, ele começa numa realidade nossa chamada imperfeição. E o Evangelho passa exatamente a criar um caminho de conhecimento humano. E dentro da salvação se chama antropologia. Olha, que a salvação de Cristo não tem medo de falar da realidade dos homens, nem do que eles são. Volto a dizer, ela não nega o pensamento, filho. Ela é inteligente. Então Jesus, para ser algo para o homem, a fé, ela insiste em dizer 4 fatores que eu vou falar rapidinho para a igreja aqui. A primeira dela, que toda a ordem adâmica, tudo que veio depois de Adão está comprometido. A primeira coisa que o Evangelho determina sobre aqueles que entram dentro da igreja é o seguinte: todos são depravados. Ou seja, sem capacidade para o bem, como também para reverter essa realidade. Segundo Efésios 4, 17 e 19, não abre. Todos são incapazes, segundo Romanos 8, 8, de produzir alguma coisa que agrade Deus. Todo homem depravado, incapaz. João 8, 32 a 34, escravo também. Pois a Bíblia determina que todo homem, desde Adão para cá, não podem ser livres do pecado, não podem gerar salvação em si mesmo. Romanos 1, verso 18 ao 32. Todo homem é responsável por sua condição, porque o pecado não é uma escolha divina, o pecado é uma escolha do homem. E todos, depois de Adão, também escolheram o que ele escolheu. Isso quer dizer o seguinte: que quando a fé ela vai em busca de tornar o homem imperfeito, o que ela na verdade está querendo é tratar a minha e a tua realidade para nos dar o Salvador. Ela entra dentro de um buraco dentro de nós, chamada necessidade de salvação. Então a palavra de Deus, a fé entende que para que eu possa viver dela e por ela, ou do que ela me ensina, do que ela me ministra, eu preciso admitir, Deus é soberano sobre toda a história, porque desde lá que Adão caiu até os dias de hoje, de nada adiantou a evolução do pensamento humano para combater o mal. Eles criaram, a ciência progrediu, ela evoluiu, ela cresceu, ela tomou proporções, mas toda vez que o tema é a maldade, é o pecado, é a iniquidade, nós nos colocamos diante de um fator que não tem solução. Então mesmo que não tenha o sobrenatural de Deus aqui hoje, para me convencer sobre a salvação de Cristo,
A minha história me força até ir nele. A minha história me força a admitir que eu preciso dele. A minha história, a minha realidade exige de uma perfeição que eu não tenho, de algo que ninguém também aqui chamado ser humano vai poder me dar. Na verdade, a sociedade tornou o imperfeito Deus, tornou o bandido Salvador. E o desafio de quem vive na fé é de olhar o homem como Deus olha. E entender que mesmo que ele tenha esse espetáculo de ciência para nos dar aqui hoje nesse século, Deus continua sendo soberano sobre esta afirmação de que todo homem não presta, de que ele está atolado numa maldição chamada pecado, que só um pode salvá-lo disso. Daí entra a ideia de Deus enviar o seu filho numa semelhança, numa expressão simples, humilde, fraca, para confundir todas essas que se dizem sábias e fortes aqui. Vou mandar o meu rei, o meu filho, o meu salvador, numa imagem simples, para que todos se confundam diante dele, se buscarem nele essa força que eles querem chamada mundo. Mas quem olhou para Jesus e viu a força de Deus sobre ele, do que ele pregava, do que ele falava, do que ele operava, não se preocupou com o palácio, nem com a coroa, nem com os poderes políticos que estavam ausentes na sua missão e na sua obra. Correram para os seus braços para receber o que ele tinha, que esse mundo não dá. E o fato é esse, eu não creio em Deus, eu não me converto a Jesus por falta de evidência. Eu não me converto, não creio em Deus porque não há provas verídicas. Mentira, pura safadeza. Eu sei porque, qual que é o problema desse cara aí chamado ateu? Qual que é o problema desse cara aí chamado religioso? Eu sei qual que é o problema dele, é que a proposta não cabe para ele. É que a proposta não se harmoniza com as suas ideias, com os seus pensamentos, com as suas vontades. É simples assim. Pior de tudo, o idiota ainda tem que ignorar a história e a realidade que está presente aqui, neste século também. E achar que o homem é alguma coisa, que ele pode alguma coisa, que é o que está acontecendo agora. Então nunca um pastor vai ser intelectual, jamais. A igreja vai estar esbanjando essa versão aqui, filhão. Ser pregador da palavra e da mensagem do evangelho exige legitimidade, lealdade ao que está escrito, ao que está revelado. É chegar aqui e falar o que se aprende desse livro e o que Jesus mandou pregar. É simples assim. É onde o Espírito Santo inspira, dá poder, dá autoridade, que é o que eu creio que está acontecendo aqui nessa noite. Decidi em Cristo Jesus abrir mão de todos os esforços meus pessoais, de todos os dotes que eu achava e pensava que até eu não sei quais eram quando eu estava no mundo, para me fazer rico com a presença de Jesus na minha vida, e inteligente com o poder da fé que Ele me deu. E não se trata de baixa de QI, se trata de uma escolha que eu fiz e que talvez você fez. A tentativa do homem querer mudar estas coisas pela sua força, segundo João capítulo 3, versículo 19, é uma das maiores afrontas contra Deus. Como o fato de o homem querer mudar o mundo, mudar as coisas pela força da sua intelectualidade e não do poder da revelação da presença de Deus na sua vida, é uma das maiores afrontas que ele poderia cometer contra Deus e contra o Filho dele e contra a salvação. Pode ler o texto aí. Pode ler, Sináculo. Amém?
Qual é o princípio da condenação para o mundo? O fato deles não vir para a luz. Sabe o que luz que é essa que João está falando aí? Iluminação. A iluminação da nossa mente. A visitação do Senhor e da sua palavra no nosso coração, também na nossa mente. Essa é a condenação do mundo, o fato deles não admitirem e reconhecerem que Jesus tem tudo aquilo que nós precisamos para saber e viver. É uma das maiores afrontas o homem rejeitar aquilo que ele trouxe, segundo a fé, para querer mudar a situação do mundo pela sua intelectualidade. Daí eu vou citar algumas coisas aqui, que você também vai ver sendo aplicado dentro da igreja em pregações. Reforma moral. Ela tem alguma utilidade quando ela é tratada fora de Cristo? Não. Porque o homem vive da fé, não vive de moral. Esforços éticos. Há ética na fé. Mas eu não posso falar de ética isoladamente de Cristo, nem daquilo que Ele representa para mim. O justo vive de Jesus, o justo vive da fé nele. Da fé que Ele emprega em nós. Então moral e ética nunca vão mudar o mundo, porque se trata de esforços humanos quando não são tratados pelo poder de Cristo. Tratamento médico e psicológico, outra teoria, outra meta, outro princípio ativo no mundo para mudar as coisas. Resolveu? Pode o homem solucionar os seus problemas espirituais? Pode o homem curar e se tratar de problemas que têm ordem espiritual, não é patológica, é espiritual? O médico vai poder tratar isso? Até quando ele vai viver de remédio? Para controlar esses impulsos que ele tem no seu espírito, na sua parte espiritual. Até quando? A ciência vai conseguir mascarar o que esse indivíduo está passando. Aquele endemoniado que vivia dentro do cemitério, que Jesus expulsou o demônio deles para a manada de porcos. A Bíblia fala que aquele homem vivia se retalhando em correntes, que tinha legiões dentro dele. Eu lhe pergunto, a ciência pode tratar esse tipo de assunto? A ciência está dando conta de ordem psicológica, psiquiátrica, científica. Descrever o psicopata. Explicar por que uma pessoa, além de matar, ela pica, ela esquarteja, ela põe numa mala. Uma vez eu vi um psicólogo falando sobre isso, e ele disse o seguinte, que essas pessoas que elas cometem esses crimes odiondos, esses crimes assustadores, que elas não sentem, elas não choram, elas não transmitem sentimento naquilo que elas fizeram, porque desde criança, essas pessoas não obtiveram educação. Poderia até ter uma lógica sobre isso. Mas eu queria dizer para esse pensador que todas nasceram com o coração. Todas que estão aqui agora nasceram bem, criadas e formadas para ter um desempenho de vida espetacular conforme a vontade de Deus. Mas sabe o que estragou aí o psiquiatra, o psicólogo? Que ele não quer falar. Essa engenharia de mudança de comportamento que o sistema produz na sociedade, que faz ela ser pior do que ela já é, mais iníqua, mais porca, mais imunda. Que Hollywood vem investindo na sociedade todo esse tempo com, inclusive, os filmes que já ensinam o método do esquartejamento, do assassinato, do investimento, da maldade. Ah, mas é só um filme, então aguenta. Por que vocês não falam sobre isso também? Todas nasceram com o coração. Nasceram com o coração, mas os princípios ao longo do tempo foram divulgados ali por intermédio de alguém, e ela veio a ser o que ela é agora, não por um fenômeno espiritual, mas por uma escolha própria dela. E a fé diz: não vai ser estratégia que vai tirar essa pessoa desse buraco agora. Melhoramento social com bom emprego. Tem gente que pensa que isso cura doença, enfermidade, dá paz, traz alegria e felicidade.
melhorou a sociedade hoje? Poder de lá do iluminismo, do renascentismo, daquelas mudanças que aconteceram sim, que certas besteiras que eram feitas no passado não se faz mais hoje. Eu reconheço. Mas solucionou o mal que está no nosso meio e continua ainda tomando as pessoas? Curou? Não. O avanço tecnológico foi uma mudança que chegou para nós. Mas mudou o mundo e as pessoas em que estamos aqui agora? Não. Religião. Todo mundo tem uma religião. Ótica da intelectualidade, a vista da intelectualidade. Religião é bom para o ser humano. Espiritualizar o cão, você entendeu? O diabo que está dentro de nós. Se Jesus não nos salvou e nos libertou, adianta isso? Mística, magia, esoterismo, calendário astrônomo, solucionou o que o mundo nesse momento agora está sofrendo? Deu a ele a solução do mal? Não, mas estão circulando aqui, sabe? E todos pegam e adotam alguma dessas ideias e querem acreditar que qualquer hora, qualquer momento vai solucionar, vai mudar. Mas são séculos, décadas que estão presentes no nosso meio essas ideias, mas que elas não trouxeram respostas para o que nós estamos vendo aí. O mal e a iniquidade se multiplicando e não tem quem a cure, quem a impeça. Como eu disse para você, somente com um bom senso, com um senso de honestidade dentro de você, você admitiria hoje que você tem necessidade de um Salvador no cenário da tua miséria, da tua impotência, da tua imperfeição. Você precisaria de algo a mais do que você é, superior a você. Algo de Deus preparado para você, para alterar o fator daquilo que você está escravo, dependente talvez. Que foi o que me fez tornar cristão e pastor. De saber que hoje eu não tenho força suficiente para ser o que eu preciso ser. Agir da maneira mais correta que eu tenho que agir. E querendo ou não, eu fui obrigado a admitir isso na minha vida, com a inteligência que Deus me deu. Buscando lá na minha história própria, na minha história pessoal, todas as partes que foram quebradas e só poderiam ser unidas novamente e restauradas por intermédio de uma força acima de mim, superior a mim, íntegra, santa, perfeita, que eu não tenho. Por que você acha que o crente não sai da igreja? Por que você acha que nós não deixamos de orar? Por que vocês acham que nós não deixamos de viver de Cristo e da fé? Porque nós somos loucos, malucos, fanáticos. Olha, ele é fanático, porque essa é a diferença entre nós e eles. Eu digo nós, para quem servir. Porque nós usamos a inteligência de Deus para reconhecer isso. Que o poder de Cristo habita na nossa imperfeição. E isso nos faz estar preso a Ele até hoje. E todas as vezes que nós pensamos em abandoná-lo, nós vamos cair nesta realidade. Não há lugar que eu possa viver sem Ele. Não tem como eu ir sem Ele. Não tem como eu existir sem Ele. Porque Ele é a salvação de Deus para a minha vida. Ou seja, Ele é a parte que eu preciso para viver, existir e ser salvo pela eternidade de Deus. Isso é igreja, isso é cristão, isso é ser um crente, isso é viver da fé. Jesus é o produto da vida, Ele é o objeto selecionado de Deus para a nossa vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a revelação, Ele é o tudo de Deus, a plenitude da sua imagem, da sua revelação, a perfeição que nós precisamos ter, e recebemos isso de acordo que nós confiamos
que nós cremos, que nós amamos, que nós nos entregamos, que nós perseveramos. E nessa medida nós passamos exatamente a estar presos e dependentes exclusivamente dele. Somente pela tua história hoje. E diante do mundo que nós estamos, já construiríamos um caminho hoje aqui que nos levasse até ele e dissesse: eu também preciso disso. Eu também preciso da tua salvação, Senhor. Porque até hoje achei que eu era dono da razão, dono da verdade, dono do meu pensamento. Acreditava que aquilo que eu admiti por inspiração, experiência, lógica de vida, era o certo para mim, mas percebi que eu me afundei nisso tudo. Porque não passam de ideias impraticáveis, de visões que nós não conseguimos chegar, sabe? Você está olhando para aquilo e não chega naquilo. Isso é utopia. Você está olhando e não chega. E o que fica é a realidade. Pessoas se prostituindo, se drogando, se viciando, matando, roubando. É a iniquidade. É o satanismo, é a magia, é a feitiçaria, é a bruxaria. Animais sendo sacrificados, crianças sendo sacrificadas para rituais satânicos. São orgias proclamadas, anunciadas por intermédio de mídia, de programa. É isso que para mim é real. É você entrar dentro de uma casa e de um lar, ver o filho querendo matar o pai querendo matar o filho, ver pessoas do próprio ambiente, do próprio recinto, da mesma genética, querendo se autodestruir, querendo se destruir. Isso para mim é realidade. É o pecado que está aqui. E é onde Deus é soberano. Quando ele afirma que o homem precisa de Jesus, é fato. Porque toda vez que ele disser isso, alguém discordar aqui, ele vai te falar: então se Jesus não é a salvação disso, quem vai te salvar? Quem será o teu salvador? O Obama, a Dilma, o Lula, são tão escravos e corruptos quanto você. Para Deus só há uma porta. E um ponto comum para alguém começar com ele uma nova vida. Jesus Cristo não é religião, não é espiritualidade, é uma obra humana, é uma obra encarnada, é uma obra divina, fixada na história dos homens, para dar aos homens, à humanidade, o que eles não têm. A igreja precisa ser especial na tua vida. A igreja precisa ser o tudo na sua vida. Pois é aqui aonde a fé se manifesta. É aqui aonde a fé opera. É aonde a fé penetra nos nossos corações, nas nossas almas, e nos traz perto daquele que é poderoso, daquele que é glorioso, daquele que é perfeito. Vai chegar momentos na tua caminhada com Cristo, que a tua razão vai dizer para o teu coração: não acredita no que a fé está falando. E a fé vai dizer a você: creia mesmo que você não veja, mesmo que você não contemple, creia mesmo que os teus olhos ainda não podem alcançar a prova material disso do que Deus está falando aqui agora. Porque Deus é poderoso para terminar o que Ele começou. Ele é o ontem, Ele é o hoje, Ele é o amanhã. Creia mesmo assim. Tua razão vai dizer: mas pela lógica isso não me beneficia, não me traz benefício. Mas a fé diz sim, te traz sim, porque está além da tua compreensão, além da tua visão, além da tua razão. Deus preparou para nós o que é mais especial e importante. Creiamos naquele que sabe todas as coisas e o que é melhor para nós. E você, e a igreja, e o crente, vai ter que dar um voto de crédito para Jesus quando for tratado sobre coisas invisíveis e espirituais.
que têm que ser trabalhadas aqui, baseado naquilo que ele já foi e naquilo que ele comprovou. Ele tem mais crédito do que todo mundo aqui. Vai largar ele por quê? Por falta de evidência? Por falta de provas? Porque não há sinais para você? Não foi o que os fariseus disseram para Jesus? Dai-nos um sinal para que a gente siga. Vocês estão de piada? Dai-nos um sinal para que nós possamos crer e te seguir. Rapaz, você quer mais sinal? Eles não estavam buscando um sinal. Eles estavam buscando a morte da fé. E eu tenho para mim hoje, pela palavra de Deus, que uma pessoa não se converte a Jesus, ela não se entrega para Cristo, não é por ausência divina, porque Deus está escondido dela, mas porque ela não quer ser considerada imperfeita. E esse é o mal do intelectual. Ele se esconde por detrás desse pensamento acadêmico, a maldade que está dentro dele. Nós não somos isso. O justo vive da fé. Ele vive de tudo que o coração explica, de tudo que o coração sente acerca de Jesus. E se ele recuar da fé, ele está voltando para si mesmo. E a fé vai dizer: sozinho você não pode. E para Deus isso é regressão. Sozinho você não tem condições. Por isso Jesus é especial na minha vida. E pode ser na tua hoje, se você quiser. E é tão bom eu saber, Senhor, que eu não preciso de inteligência humana para te seguir, mas da inteligência da fé. E Paulo já dizia: temos a mente de Cristo, aleluia, Senhor. Porque a tua mente agora entrou na minha. Ela está sobre mim e me toma e me incorpora. E tudo que o Senhor fala e revela e ministra, eu tenho prazer e felicidade de desenvolver na minha vida. É isso. E você acaba reconhecendo, porque você experimentou, porque de certa forma você se convenceu, porque de certa forma o Espírito Santo de Deus age para isso. E hoje nesse culto, eu espero em nome do Senhor Jesus Cristo, que esses irmãos que entraram porta dentro desse ministério, deem crédito para as ferramentas que a fé lhe ensina. Saem da vaidade do seu próprio raciocínio, abandonem os seus esforços e se dediquem exclusivamente à fé. Se dediquem exclusivamente ao Senhor Jesus. Se apliquem aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos. Venham a Ele com tudo, não em partes, para que a salvação chegue até você. Deus precisa do teu coração, não da tua mente, mas de tudo que você tem. E se você conseguir entregar teu coração para Jesus nessa noite, por ser imperfeito e Ele perfeito, o teu caminho hoje vai ser a admissão, o reconhecimento de que um homem sem Cristo, ele é um trapo de imundícia. Como já dizia Paulo em Coríntios, qualquer sabedoria que abra debates e discussões isenta da revelação de Deus é inútil para nós. Queremos debater e entender a palavra de Deus, porque para nós a ação dele vale mais do que a de homens. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.